dos alunos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio e até nas universidades, que o professor é chato. Costumo ouvir dos meus colegas professores, com muita frequência, a identificação de alunos como sendo também chato. Esse aluno é chato. Como eu faço a interface entre o estudo da psicologia, da educação e como pesquisadora em neurociências, me interessei mais sobre o assunto. E fui verificando que, para o aluno, o professor chato é aquele que dá uma aula monótona, que tem uma voz monótona e que passa o conhecimento de uma forma muito sem tempero. Ele fala e o aluno não tem escuta. É também aquele que pega no pé, é aquele professor que exige também do aluno mais compromisso, que acompanha. Esse também é chato. Para o aluno, então, o professor chato pode ser aquele que não traz nenhum interesse, não torna a aula interessante, veicula a informação de modo chato. Mas também é chato o professor que, imbuído da sua tarefa de ensinar, quer que seu aluno aprenda com mais discernimento, que use mais a lógica, que faça exercícios variados, que se envolva de modo criativo e acompanha os conteúdos pedagógicos, de modo que o aluno tenha que também dar conta daquilo que ele está ensinando. A relação ensino-aprendizagem, ela acontece numa via de mão dupla. No entanto, temos visto que muitos professores que deveriam ser os despertadores de consciência vão para a sala de aula com um conteúdo pronto, com uma perspectiva de que o aluno está também em estado de prontidão para receber a informação que ele quer passar de um determinado modo e que os alunos não estão receptivos para este tipo de abordagem. É lógico que a gente vai pensar aqui, um professor não tem que ser popstar, um showman, ou virar um malabarista, um palhaço para que o aluno tenha motivação para estudar. O estudante tem a tarefa de estudar, o professor de incentivar, de estimular, de criar um ambiente adequado para este aluno estudar. No momento em que a educação no Brasil vai tão mal e que os professores andam tão decepcionados, tão deprimidos, estressados e cansados, tudo ainda vai ficar muito mais complexo. A atividade, a dinâmica de sala de aula, a interação professor-aluno, aluno-escola, família, escola, professor, precisa passar por uma renovação. Para o professor, o aluno chato é aquele que fala muito, que pergunta demais, que vem à mesa do professor muitas vezes para olhar, para que o professor dê o visto, se está tudo certo, que está tudo bem. É aquele aluno que tenta mostrar que ele está na sala de aula porque tem uma necessidade muito grande de reconhecimento, de aparecer. Então, nós temos dois polos, o aluno chato e o professor chato. E temos conhecimento das neurociências e também das escolas pedagógicas. A neurociência informa que cada ser, cada aluno na sala de aula é um cérebro diferente do outro. Então, o professor, numa sala de aula em que aglomerados de jovens são colocados
numa posição até inadequada, um atrás do outro. O professor, diante da turma, como regente, vai administrar o mesmo conteúdo da mesma forma para todos os alunos e cada aluno aprende de modo diferente. No ensino público, o professor tem muito pouco recurso. Ele tem que ser um reinventor, ele tem que ser criativo, tem que ter realmente um grande amor à profissão para dar conta da aula dele, com o mínimo fazer o máximo. Tenho visto muitos professores e professoras verdadeiros heróis e heroínas que perseveram por amor à profissão, por amor a seus alunos. Estamos então diante de um impasse. Os alunos querem uma aula diferenciada diante das novas tecnologias, dos novos incentivos, um mundo online, curiosidades, atividades interessantes que a escola não pode oferecer, de modo geral, a escola pública. Na escola particular, há uma abertura maior. O ideal seria que nós tivéssemos sala com alunos agrupados em determinados números para que o professor pudesse trabalhar de modo diferente. Todos nós que lidamos com a educação, com a cultura, com o comportamento humano, com as pesquisas, como em neurociências, temos observado que os profissionais dedicados a essas áreas sabem exatamente o que é que precisa ser mudado. Falta, então, um grande empenho político. Falta também mais esclarecimento para a população e mais também compromisso das famílias com a educação dos próprios filhos. Porque hoje a escola está assoberbada de tarefas. O professor não vai somente ensinar a sua disciplina, vai também educar aquele aluno que está chegando deseducado à escola em termos mais básicos do que seja a educação. Então, as neurociências indicam que a neurobiologia, a neurofisiologia, ela é importante para o conhecimento do professor do século XXI. Este aluno não é somente alguém passivo que está lá para receber a informação. E o professor quer que ele receba bem, comportado, atento, e este aluno está chegando à escola com muitos distúrbios, com transtornos, com dificuldades fisiológicas, neurofisiológicas, para que ele possa ter condições de ter uma cognição razoável para aprender. A psicologia e as neurociências informam que o afeto é importante. Então, a empatia do professor, a forma como ele possibilita a aprendizagem, o modo como ele apresenta o seu conteúdo, são extremamente importantes para que ele consiga também interagir de modo emocional com este aluno. Que haja também uma observação para as dificuldades do aluno, que às vezes são de psicomotricidade, outras vezes esse aluno traz traumas, feridas emocionais que interferem na sua percepção. De uma feita, conversando com uma aluna que faltava muitas aulas, ela me disse que faltava as aulas porque tinha vergonha. E eu perguntei, do quê? Ela me disse que ela não conseguia aprender, não conseguia perguntar e sentia muita vergonha de estar em sala de aula. E muitas vezes o professor vê apenas o aluno faltoso. Quando um professor realmente tem um interesse para que a sua aula se transforme num laboratório vivencial, numa grande troca de experiências, ele está atento. Então, o professor, para deixar de ser chato, vai precisar entender de modo estrutural, funcional e patológico este aluno. É importante porque ele vai também indicar a necessidade de um atendimento terapêutico, médico, psicológico. Repensar, então, a funcionalidade das práticas pedagógicas, as práticas
nas quais a gente tem valiosos trabalhos e grandes autores, como Piaget, como Vygotsky, Vallon, Paulo Freire. Nós temos conteúdos práticos que hoje podem ser comprovados pelas neurociências através de exames de neuroimagem, através do EEG, como esse cérebro aprende. Assim, o professor vai deixar de ser também aquele que, ao invés de mediatizar o conhecimento de modo catalisador, interessante, dinâmico, ele possa contribuir para o interesse. Porque nos tempos do século XXI, o mais importante é a capacidade criativa, é a capacidade de tomar decisões, de usar o seu cérebro com mais desenvoltura. Tudo está mudando muito rápido. Há que se fazer, então, um diálogo entre todos os envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem. A lógica da aprendizagem vai trazer um sentido à vida. Se o educador compreender os fatores que estão complicando a aprendizagem, e se o aluno entender que a sala de aula é um lugar de desafios, de trocas, de compartilhamento, de experimentação direta, tudo pode mudar muito. E trago aqui a minha vontade, o meu incentivo a todos os educadores que têm sido tão esquecidos neste país, e a todos os alunos, um voto também de que eles possam encontrar uma sala de aula mais animada, que eles possam participar do espaço da sala de aula como um espaço de curiosidade, de descobertas, de interesse, de amizade entre professor e aluno, em que as habilidades que os professores desejam tanto, de atenção, de memória, de raciocínio rápido, que as atividades cognitivas sejam exercitadas num ambiente de mais alegria e mais produtividade, e não somente um lugar de repetições, muitas vezes inúteis para os nossos tempos. Para que tenhamos essa melhoria na qualidade da educação, os professores, os responsáveis pela educação no país, precisam se compromissar que o cérebro que aprende tem que compreender o significado daquilo que está aprendendo e não apenas receber informações sem poder praticar ou experimentar ou vivenciá-las. Chata está a escola, chata a aprendizagem, chato aluno, chato professor, porque esta conversa, essa interação entre neurociências, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia é necessária para que haja uma sala de aula em que o aluno tenha assistência suficiente para poder ter condições de aprender. Muitos alunos, eles passam de muitas dificuldades em casa, assistem muita violência na casa deles, na rua, e eles estão levando essa violência para a escola. Muitas escolas há alunos em que não sabem mais o que é hierarquia, o que é autoridade, desrespeitam então a ordem necessária para uma boa aprendizagem. A sociedade deve ter um foco maior, olhando para a escola como um lugar de grandes descobertas que favoreçam um novo caminhar do cidadão. É possível
Sim, é possível. É possível desde que haja investimento, mas respeito, porque o país que desrespeita seus educadores, seus alunos, suas crianças, seus idosos, perdeu a noção do que seja democracia, do que seja solidariedade humana, respeito humano. Se o aluno é chato, a escola também é chata. O professor é chato, ou seja, não há motivação justificativa para o que acontece na escola. A escola, para ter o seu sentido de lugar de aprendizagem, de encontro do conhecimento, de compartilhamentos, é necessário que haja uma reavaliação profunda dos saberes, das organizações, do gerenciamento da escola e do conhecimento, para que todos deixem de ser reciprocamente vistos, rotulados como chatos. Vejo você por aqui, novamente, no canal Consciência Desperta. Mande suas dúvidas, as suas dicas, sugestões e críticas. Obrigada. Até a próxima.